Galera, hoje nós vamos falar de Atos de Pedro. Vocês já ouviram falar? Afinal, por que falar dessa documentação? Mas antes, eu queria pedir a vocês para se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho, assim vocês vão receber todas as notificações e, claro, já deixa um like aí. Mas voltando, então por que falar de Atos de Pedro? Qual a importância desse material? O primeiro aspecto que eu queria ressaltar aqui com vocês é que Atos de Pedro é um material importantíssimo para pensar a tradição de Pedro em Roma. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre como Pedro vai estar ainda muito cedo vinculado à Antioquia. Então, ali seria o primeiro espaço, o primeiro ambiente a reivindicar essa memória de Pedro. Mas Atos de Pedro já vai mostrar uma outra tradição, que essa é a mais conhecida, de Pedro em Roma. Mas não para por aí. Atos de Pedro também é um material de suma importância do ponto de vista de ser um dos textos do gênero Atos mais antigos, material extracanônico. Ele está sendo ali datado por volta de meados do século II. Esse texto também, ele tem uma riqueza aí do ponto de vista documental muito interessante pela construção que ele faz de Pedro. Além de atrelar Pedro a Roma, a gente também tem um estilo de literatura que vê Pedro como um taumaturgo poderosíssimo. Casos que são talvez mais gritantes dentro desse material é a rivalidade dele com o Simão Mago. Então, a gente tem aí uma literatura que a gente chama de aretologia, que, segundo Koester, é o grande boom desse gênero literário. Um exemplo disso também são Atos de Paulo e Tecla, que dão essa dimensão aí também de uma valorização dessa capacidade de operar grandes milagres. Porém, o Koester sinaliza que há um outro detalhe aí, que seria uma espécie de aproximação com o gênero helenístico de romance. E as bases dessas referências, segundo Koester, estão relacionadas em grande parte à oralidade, em que então a gente tem um boom aí de memórias, de tradições, recepções de Pedro sendo criadas e elas estariam aí então sendo armazenadas, redigidas, ou melhor, preservadas em Atos de Pedro. Koester ainda, em seu livro Introdução ao Novo Testamento, vai dizer que Atos de Pedro é um bom exemplo para pensarmos melhor do século II e século III. Eles seriam capazes de estar dialogando com esse ambiente, essa esfera do cotidiano, muito vinculada ao ambiente mais mágico, ao ambiente das curas, ao ambiente dos grandes milagres, às narrativas aí quase que epopeias vinculadas a esses personagens como Pedro, Paulo, Tecla, Filipe, entre outros. Atos de Pedro também é interessante por conta da aproximação que ele vai fazer com Paulo. Então a gente tem aí um segundo movimento dessa tradição de Pedro em Roma, que é a tradição Pedro e Paulo, que eu também já falei um pouco dela aqui no meu canal. Mas o fato é que em Atos de Pedro a gente tem, por exemplo, a menção de que Paulo teria chegado em Roma antes mesmo de Pedro. E quase sempre, quando se lê Atos de Pedro, se costuma ler em paralelo Atos de Paulo, que vai falar que o capitão que teria levado Paulo para Roma teria sido batizado por Pedro. Então,
tentando tecer conexões entre essas duas personagens. Além disso, Atos de Pedro também vai consolidar a memória ou uma tradição de Pedro e Paulo como mártires, o que parece dialogar com referências anteriores, onde já Clemente e Inácio de Antioquia já vão estar ponderando ou construindo essa tradição inventada. Enfim, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas e comentários e até a próxima!